o WhatsApp Business mudou o ícone do aplicativo. Até aí tudo bem. O problema foi que não foi feito nenhum alarde em cima disso. Parece que tentaram fazer uma mudança bem silenciosa para que ninguém percebesse, e isso acabou chamando a minha atenção. Então eu vou fazer esse vídeo aqui para a gente analisar que mudança foi essa e tentar entender qual o motivo desse silêncio, quando na verdade a maioria das empresas querem usar uma mudança como motivo de propaganda, de criar assunto. Olá senhores, como estão? Eu sou Cadu Lombardi, sou designer de marcas. E se você não me conhece, te convido já a se inscrever nesse canal e acompanhar as análises de marca que eu faço aqui. Então vamos lá. Se você é designer e acompanha o mercado de redesign, né, de rebranding, você deve saber que quando a empresa troca, uma empresa grande troca de marca, faz alguma atualização, normalmente se cria um assunto em torno disso. Só que o WhatsApp aqui não fez isso, né? Eles mudaram, poderiam ter feito um alarde, mas não teve nada disso. Então, na verdade, só trocaram o ícone, né? Mudou ali no aplicativo, apareceu para algumas pessoas uma mensagem dizendo que tinha mudado, mas que tinha continuado igual, e fizeram publicação num post de blog aqui do site do próprio WhatsApp, né? E foi só isso. Só não foi mais escondido, porque não tinha como não notar que o ícone mudou, né? No aplicativo ali, na hora que você está no celular. E por incrível que pareça, isso me pareceu um pouco esquisito, né? A empresa não usar essa oportunidade para fazer propaganda. Para a maioria das pessoas, eu entendo que isso pode até parecer uma bobagem, né? Assim, tá, trocou o ícone de um aplicativo, grande coisa. Só que a gente é designer, né? Imagino que uma parte das pessoas que estão me assistindo são designers. Então a gente não pode meio que ser vítima do que a empresa quer que a gente ache, que ela quer que a gente pense sobre design, sobre marcas. Então, já adiantando alguns pontos aqui, eu dei uma analisada mais profundamente para tentar entender o porquê do silêncio, e eu acho que eu descobri, né? Eu acho que é porque se trata da correção de um erro que tinha na marca anterior, no ícone anterior, né? Então, além de ser um erro, é um erro que demorou bastante para ser resolvido. Poderia ter sido resolvido há muito tempo atrás, então isso torna um pouco mais, até, entre aspas, vergonhoso. E talvez também não tenha tido alarde, aí já é uma especulação. Tem alguns indícios de que a mudança pode não ter terminado ainda, que essa pode ser só uma das etapas de uma mudança maior. Ok, então fazendo aqui um breve contexto, né, para quem não sabe, tem dois aplicativos, o WhatsApp, né, o primeiro, o WhatsApp Messenger, né, que foi lançado em 2009 e foi comprado na época acho que era Facebook ainda o nome, foi comprado pelo Facebook em 2014, então alguns anos ali depois, e só depois em 2018 foi lançado o Business. Ele era um WhatsApp normal com algumas funcionalidades a mais para empresas. Então as empresas já estavam usando o WhatsApp normal. Então eles perceberam ali que tinha essa oportunidade e lançaram uma versão business mais completa com funcionalidades para empresas. Em termos de tamanho, o business é menor, né? Obviamente. Pelo número de avaliações do aplicativo, deve ser umas 10 vezes menor do que a versão principal. Mas ele é importante. Por ser cadastro de empresas, ele vai gerar muitas informações relacionadas a negócios, né, que é um tipo de informação valiosa, e também porque ele seria um aplicativo mais natural de você fazer uma versão paga, ou então da pessoa que usa pagar alguma coisa, gastar alguma coisa dentro dele. E eu acho que isso tem a ver um pouco com essa mudança que eles fizeram agora. É bem usado nos Estados Unidos, mas, por exemplo, no Brasil, na Índia, eu acho que são os dois maiores mercados. Estrategicamente, né, globalmente falando, é uma marca importante. Então, essa é a mudança, né? Saiu dessa versão aqui com o B de business, né? E migrou para uma coisa bem próxima da marca principal do WhatsApp. Foi adicionado um mais aqui, né? Um plus a mais. Então, a gente vai comentar, eu não vou comentar tanto o design, não teria tantos pontos assim, mas só para não passar em branco aqui, algumas coisas já dá para a gente notar, treinar um pouco a nossa capacidade de olhar, direcionar o olhar e perceber pequenos detalhes, que é bem importante quando você cria marcas, né, ter essa habilidade. Então aqui já dá para ver, mudou um pouco a cor, né? Antes aqui dá para ver que o degradê é mais escuro aqui na parte de baixo,
né? E aqui já está mais claro, tá mais... Aqui está um pouco queimado, né? Aqui já está mais na tonalidade parecida do claro com o escuro. Outro ponto que mudou, que é interessante notar, é o próprio desenho, a estrutura aqui do logo, o equilíbrio dos elementos. Então, muita gente, o leigo vai olhar e vai falar, beleza, não mudou nada, só colocaram o mais. Mas, na verdade, não é isso. Se a gente olhar mais detalhadamente, eu vou colocar aqui um em cima do outro. Esse é o WhatsApp principal. E esse é o Business. A gente consegue ver que o desenho é diferente, ó. Consegue notar as diferenças? Então, foi feito um desenho, um redesenho em cima da marca principal para poder acomodar esse novo elemento, esse mais. Então, se a gente notar, ó, a gente vai ver que aqui, ó, tá um pouco mais aberto e na versão nova tá mais pontudo, ó, né? Tá uma ponta mais aguda, né? O círculo diminuiu um pouco, né? Porque agora tem um elemento que vai passar para fora. E se vocês olharem, o telefone também mudou, ele deitou um pouquinho. Aqui ele está mais em pé, para ocupar bem o espaço, e aqui ele dá uma deitadinha, para se acomodar ali dentro daquele espaço novo. Então são sutilezas aí do que eu não queria deixar passar, mas o foco aqui do comentário vai ser outro. E é um caso que a gente pode dizer assim, que não é o ideal, não é o melhor cenário possível, mas tem marcas que precisam ter dois aplicativos parecidos. E isso acaba se tornando um problema de identificação mais grave para ser resolvido do que ter um aplicativo só. O Uber, por exemplo, tem um aplicativo para pedir viagem para o cliente e um para o motorista, né? Uber Drive. Então aqui a gente vê a solução que eles usaram foi manteve o logotipo, que basicamente é só o nome, e foi adicionado um elemento aqui para criar um nível de diferenciação. A mudança que o WhatsApp fez agora ficou parecida com essa. Certo? Agora vamos dar uma olhada na justificativa da empresa, né? O que o próprio WhatsApp publicou a respeito dessa mudança. Tá, então esse aqui é o post que eles fizeram, né? Aqui dá pra gente ver, ó, que apesar de ser business, o símbolo é o símbolo principal. Update do ícone. Né? Que está bem correto o termo que eles usaram. Um novo visual para o WhatsApp Business. Milhões de empresas usam o WhatsApp Business todos os dias para trabalhar com mais eficiência, estabelecer boas relações e expandir seus negócios, blá blá blá. Atualizamos o ícone do WhatsApp Business para melhor representar nossa presença global e o apoio à nossa até global, beleza. Né, esse tipo de texto aqui, geralmente ele é assim, 80% injeção de linguiça, 20% uma verdade bem light, né, bem sem revelar o real motivo. Né? Então aqui, beleza, eu imagino que essa mudança vai ajudar a reforçar a marca globalmente, com certeza. O ícone representa nosso avanço e evoca as nossas noções de potencialidade, profissionalismo, confiança. Isso aqui, gente, é o nível hard da injeção de linguiça. Isso aqui chega, dá até um negócio assim, que não é só injeção de linguiça, é uma mentira deslavada. Então o ícone não representa isso, né? Claramente o ícone representa o ícone do aplicativo principal. É isso. Representa nosso avanço e evoca as noções de potencialidade. Eu não sei quem acredita nessas coisas. Profissionalismo, confiança, que são parte essencial da experiência, blá, blá, blá. Então, daqui a gente tira, que é melhor reforçar a marca globalmente. As ferramentas que você já conhece, então a gente mudou, mas não mudou e continua igual. Essa atualização faz parte dos nossos esforços contínuos para oferecer uma experiência pensada para as empresas que usam nossos serviços. Não muda nada para quem usa, né? Trocar o ícone. Sem perder conexão com a marca do WhatsApp. Aí beleza, isso a gente já entendeu. O business continua a ajudar empresas, blá, 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 blá. Solidificação da marca e apoio para as empresas. O novo ícone ainda inclui o logotipo clássico do WhatsApp Business. Não inclui. A única coisa que diferenciava o Business era o B. Tirou o B, não é mais o logotipo clássico do Business. Certo? Ele será lançado, Ao definir um estilo exclusivo para o business, nós queremos que as empresas possam encontrar, acessar e usar as ferramentas. Tá, não dá para dizer que tem um estilo exclusivo que já não tinha antes. Né? Claro, tem algumas diferenças de interface para a versão principal do WhatsApp,
Mas não mudou agora o estilo, né? O estilo continua o mesmo. Inclusive ele é menos exclusivo, que agora está mais próximo do principal, né? Da marca principal. Então é isso, foi só isso que eles falaram. 97,8% de encheção de linguiça. Ok, então esse tipo de justificativa aí que a gente viu é a encheção de linguiça que o designer não pode acreditar nisso. Beleza, pode ser que o público leigo vai ler, vai achar legal, tal, mas o designer mesmo você não pode cair nessa. Se você acreditar nesse tipo de coisa, nesse tipo de discurso, não vai demorar para você começar a falar coisas parecidas para o seu cliente. Então, assim, a qualidade do seu trabalho depende das coisas que você acredita. Se você acredita que esse texto aqui fala alguma coisa útil, tem um problema aí, né? Então vamos dar uma olhada aqui nessa mudança, né? Primeiro, teve motivo? Qual foi o motivo? Quais motivos, né, a gente pode listar? Eu vejo dois motivos. O primeiro mais óbvio e um segundo um pouco mais especulativo. Então, na minha opinião, precisava de uma atualização. Minha crítica principal seria que os aplicativos, o WhatsApp comum e o WhatsApp Business, eles não são tão diferentes assim a ponto de justificar um visual tão distinto. Porque o Business nada mais é do que o WhatsApp um pouquinho turbinado, né? Então, a distância que estava entre o telefone e o B é muito grande. Então, esse é um problema meio grave. Tá? Então, o motivo primeiro seria fortalecer a marca, corrigir esse erro. O B não é um bom identificador. Por quê? Porque ele é uma letra, né? Se fosse um B estilizado, se fosse um B trabalhado como símbolo, ele seria mais forte, né? Então, assim, apesar da gente estar acostumado, quem usa o aplicativo já acostumou com esse B, não significa que é bom, né? É um signo identificador mais fraco. Ele é uma letra. Tá? Então, por natureza, ele já é pior. E também dá uma dissonância no nome. Se a gente olhar o nome do aplicativo é o WhatsApp. Business é a diferenciação. Então, a inicial do aplicativo é W. Né? Isso é o tipo de coisa que eu acho que não incomoda a maioria das pessoas, mas o designer vai olhar isso e vai pensar, pessoalmente me incomoda. Tem um B quando o nome do negócio é WhatsApp Business. Então, essa mudança corrigiu um pouco isso, criou um outro problema, que eu vou comentar, mas essa dissonância deu uma melhorada, né? Então, nesse sentido, a marca acertou essa mudança do ícone, acertou na mosca. Agora ficou mais óbvio, né? Se o business é um WhatsApp com mais coisas, colocar um símbolo de mais vai passar essa ideia. Então, você vê, o resultado ficou uma marca mais precisa para identificar do que se trata. Agora, pensa o seguinte, essa análise que a gente está fazendo aqui, eu estou fazendo motivado porque mudou. Mas daria para ter notado esse erro no dia seguinte do lançamento. Né? Não é uma coisa assim, não é um erro que a empresa foi mudando e a marca foi ficando defasada ou não foi combinando mais com a proposta. Não mudou nada. Então, ou seja, esse erro já estava lá no primeiro dia e continuou por mais, 7 anos. E a gente sabe, apesar de ser uma coisa difícil de mensurar, tudo que o WhatsApp fez, conquistou, todo o posicionamento que ele construiu, foi depositado num símbolo ruim, num ícone ruim. Então não digo assim, nossa, prejudicou enormemente, mas com certeza prejudicou. Se o símbolo fosse bom, não precisaria mudar a princípio, então já não teria esse problema, e você estaria depositando o valor daquela marca num ícone melhor, de melhor qualidade, né? Então houve com certeza uma perda durante todo esse tempo. E tem um segundo motivo, esse aqui é mais especulativo, então a gente pode dizer assim, essa mudança poderia de alguma forma ajudar a alcançar mais público. Se você der uma olhada no mercado, principalmente os mercados principais, Brasil, Índia, são países assim onde está tendo crescimento de empreendedores, né? De um número de empresas. Além disso, o setor de serviços cresce muito na Índia, não sei, né? No Brasil cresce, mas lá deve ser parecido, né? O setor de serviços que requer atendimento, requer um contato, às vezes muito mais personalizado do que simplesmente um negócio onde a pessoa compra um produto sem precisar falar com ninguém. Então isso aumenta a importância, aumenta a necessidade de ferramentas
gratuitas principalmente, de comunicação entre as empresas e os clientes. Então essa mudança ela pode ter uma segunda intenção, que é de eliminar um pouco a barreira do business. Muitos negócios quando começam são mais informais ou são pequenos. Às vezes uma linguagem corporativa não funcionaria para esse público. Isso num nível assim bem sutil, né? Não estou dizendo que a pessoa vai olhar o B e vai falar, isso aqui não é para mim. Não é assim que funciona, mas tem um pouco disso. Não dá para ignorar. Não me surpreenderia também o fato de que essa aproximação fosse só um primeiro movimento no sentido de criar um aplicativo só. Que lá dentro você divide áreas pessoais e de trabalho. E na área de trabalho você pode gastar com anúncios, com divulgação, com ferramentas mais profissionais. Mas mesmo que isso não aconteça, o que a gente tem que notar é que houve uma aproximação de um com o outro. Do business se aproximando do WhatsApp comum. E aí, a reputação vai ter uma transferência de valor de uma marca para outra mais forte, mais natural. Então, achei bom. Nesse sentido, também foi positivo. Se teve essa ideia, essa conversa em algum momento, né? Também é um objetivo que não é esquisito. Faz sentido. Então, agora falando aqui alguns pontos positivos, né? Que também não é tudo mil maravilhas. Antes havia uma dissonância por conta do B não ser o nome, a letra inicial do nome WhatsApp, né? Agora a gente tem outra dissonância mais leve, que é o plus. Então, por exemplo, se esse erro tivesse sido corrigido lá em 2018, 2019, não tinha ainda tão estabelecido esse consenso de usar o plus com os streamings, né? Então a gente está acostumado com isso, que o plus é basicamente a versão de streaming ou a versão paga de alguma coisa. Não tinha isso tão claro alguns anos atrás, né? Isso foi uma coisa que veio se construindo. Então, fazer essa mudança agora, apesar de fazer sentido colocar o mais, vai puxar um pouco para esse outro lado, né? Não me estranharia se alguém olhasse e falava, nossa, mudou o nome agora para WhatsApp Plus. Ou então, passar uma ideia de que agora é pago. Então, tem uma dissonância de significado pelo mais. Isso me incomoda um pouco, esses ruídos. Mas eu acho que foi uma coisa que eles devem ter considerado e aceitado, né? Foi um inconveniente. A infelicidade que o mais agora tem também esse significado extra, mas mesmo assim não deixa de ser uma boa solução. E muita gente se incomodou porque fala que está gerando confusão das notificações desse com o aplicativo normal, porque é bem parecido, parece pequenininho, né? Eu acredito que vai ter essa confusão, não tem jeito, não dá para evitar. É claro que vai haver confusão. O outro, o símbolo, ele é tipo 80 ou 90% igual. Mas a tendência é que as pessoas se acostumem a diferenciar. Não é em todos os casos, porque não é todo mundo que usa os dois aplicativos, né? Quem usa um só, de um lado ou do outro, não vai ter esse problema. Então é mais restrita quem tem os dois e uma questão de tempo, se acostumar, né? Eu não vejo um grande problema nisso, porque a gente vai olhar a notificação do mesmo jeito, né? Então, assim, não vai acontecer de eu responder um cliente achando que eu estou respondendo alguém da minha vida pessoal, né? Seria meio raro disso acontecer, então nem considero um problema. Então, acho que isso também eles devem ter considerado e devem ter assumido, né, esse problema como um efeito colateral. Agora o seguinte, vou mudar aqui um pouco o foco, né? Fazer um fechamento aqui do assunto. Não foi uma mudança propagandeada, não virou assunto na boca nem dos designers, mas eu resolvi fazer esse vídeo, mesmo sabendo disso, por quê? Porque tem um aprendizado que a gente consegue tirar aqui, mas principalmente o que me levou a gravar esse vídeo aqui foi o WhatsApp, há muitos anos já, eu observo essa marca. É uma marca bem forte, daria para dizer assim que é uma marca universal, né? Tem bilhões de downloads, é um negócio assim descomunal em relação à maioria das marcas que existem, né? Então ela tem um posicionamento altíssimo, altíssimo. Agora tá aqui o fato principal, eu gostaria que você observasse o seguinte, essa marca com um perfil, uma qualidade, posicionamento altíssimo, ela vai na contramão do que a maioria dos designers acredita. E fica falando em rede social, e fica criando conteúdo em cima de falar que você vai criar um logo, ele não pode ser óbvio, né? Tem que ser um negócio único, original, disruptivo, impactante, né? Vocês já ouviram isso? A galera fala isso. Fala também que a tipografia da marca, o designer tem que meter a mãozinha suja dele ali na fonte e mexer também na fonte. Se não for desenhar tipografia, o que é um absurdo na maioria dos casos,
ele tem que fazer intervenções e tem que redesenhar uma letra ou outra e mudar alguma coisa. Na maioria das vezes fica muito pior o resultado do que se não tivesse mexido em nada. Porque o designer, o conhecimento para tipografia, ele é um campo totalmente à parte. Você pode ir nesse lugar, adquirir esse conhecimento, depois voltar e aplicar, mas desse lugar que a maioria dos designers estão, não sabem mexer em desenho de fonte, que é uma coisa complicada. Então, só a existência do WhatsApp, dessa marca aqui que a gente está vendo, já desmente um monte de besteira que a gente ouve. Faz a lista. O símbolo é óbvio. O símbolo é óbvio, totalmente óbvio. Coisa mais óbvia do mundo. É um aplicativo de mensagens que faz ligação ou que no celular. Então é um telefone e um balão de conversa. A cor é óbvia, verde. A cor é óbvia. A fonte é óbvia, sei lá, helvética. Tudo nesse logotipo, nessa marca, que é incrível, é óbvio. Eu tinha esse pensamento, né, de que eu tinha que fazer coisas originais, que isso ia me fazer um bom designer. Mas eu convido você a olhar, se você acredita nisso, se você carrega esse peso, olhar com mais carinho para o que é óbvio. Porque essa marca nunca seria universal se ela não fosse óbvia. Tira esse peso morto dessas bobagens que os designers falam. E o que você tem que saber, basicamente, é o seguinte, é o que eu vou tentar construir aqui nesse canal. Julgar a cada caso o que é melhor fazer. A conclusão aqui é essa. Então é isso, meus amigos. Curta esse vídeo aqui, deixa um comentário aí se você concorda com esses pontos. Coloca também no comentário qual marca você gostaria que eu analisasse nos próximos vídeos. E era isso que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Até o próximo vídeo.